Sabia que o Atlético foi o primeiro time goiano a enfrentar o Corinthians? E que pela Série A, o retrospecto entre os dois é extremamente equilibrado? Esses levantamentos históricos e essas curiosidades são frutos do trabalho do projeto Futebol de Goiás. Curta, compartilhe, nos auxilie no resgate da história do nosso futebol. Adversários pela Série A do Campeonato Brasileiro, Atlético e Corinthians já se enfrentaram 11 vezes. O Atlético venceu 3, o Corinthians 6. Aconteceram ainda 2 empates. O Dragão marcou 10 gols no Timão. E o Corinthians marcou 20 gols no Atlético. A primeira vez em que estiveram frente a frente foi no dia 19 de junho de 1958, pelo torneio Brasília. Aliás, esta foi a primeira vez que um time goiano enfrentou o Corinthians. E os 4 gols do Timão foram marcados por Índio 3 vezes e Zague. A última vez em que estiveram frente a frente foi em um empate 0-0 pelo Campeonato Brasileiro da Série A, no dia 30 de setembro de 2020, na Arena Neoquímica, em São Paulo. A maior vitória do Atlético sobre o Corinthians foi um 3-1, no dia 21 de julho de 2010, no estádio Serra Dourada, com gols de Marcão, Pedro Paulo e Robson, enquanto que Yarley descontou para o Corinthians. E a pior derrota sofrida pelo Atlético para o Timão foi justamente no primeiro confronto, aquele pelo torneio de Brasília, o 4-0 no Estádio Olímpico. Destaques na história do confronto, o atacante Marcão, ele que marcou 3 gols vestindo a camisa do Atlético em jogos contra o Corinthians. Pelo lado rubro-negro, o recordista de jogos é o ex-goleiro Márcio, que disputou a partida por 6 oportunidades. Pituca, Diogo Campos e Hernandes já estiveram frente a frente com o Timão por 4 vezes. Pela Série A do Campeonato Brasileiro, o retrospecto entre os dois é equilibrado. São 4 vitórias do Corinthians, 3 do Atlético e 2 empates. O Dragão marcou 9 gols e o Timão 12. Em Goiânia, o retrospecto a favor do Corinthians é extremamente favorável. Foram 4 vitórias do Timão, 1 vitória do Atlético, que marcou 4 gols no time de Parque São Jorge, enquanto que o Corinthians marcou 11 gols no Atlético. A curiosidade que separamos hoje sobre este confronto é justamente sobre a primeira partida entre os dois, na primeira rodada do torneio quadrangular de Brasília. Além de ter enfrentado o Atlético, o Corinthians ainda jogou contra o Goiânia e contra o Sírio-Libanês. Nesse torneio, o Corinthians estava desfalcado de 2 jogadores que disputavam a Copa do Mundo da Suécia em 1958 com a seleção brasileira, Gilmar e Oreco. São os destaques a respeito de Atlético e Corinthians, adversários pela Série A do Campeonato Brasileiro. Saiba mais sobre a história do nosso futebol através do site futeboldegoias.com.br. E nos siga também através das nossas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Nosso perfil é Futebol de Goiás com Y e Z, justamente para remeter a história.